gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos concluindo a leitura da palavra do nosso Deus. Estivemos ao longo de todo esse ano 2024 nos dispondo a ler o Evangelho, o Antigo Testamento, na verdade, todo ele uma vez, repetindo apenas a leitura de Salmos. Então, lemos Salmos 2 vezes e o Novo Testamento 2 vezes ao longo de todo esse ano. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de agradecimento com vocês, porque o Senhor tem sido muito bom para comigo e imagino que para com vocês também, porque Ele nos capacitou e nos deu a graça de termos perseverado até o final e de termos a alegria de dizer que concluímos a leitura da palavra do nosso Deus. E não de forma arrogante, né? Eu não quero que soe dessa maneira, mas é uma conquista. Assim como lermos tantos outros livros, principalmente para quem tem dificuldade na leitura, de ter esse contato com os livros e se dedicar a ele, ainda mais tratando-se das Sagradas Escrituras, né? Quando você tem essa dificuldade e você consegue conquistar essa finalização e, de fato, compreender, reter ali um pouco do conhecimento que aquele livro nos passa, nos é uma alegria, assim, incalculável. É muito bom, muito gostoso, de fato, de saber que concluímos a meta que havíamos estabelecido, ela foi atingida. E é bem verdade que quando se trata da palavra de Deus, que não são poucos livros, né? Ela é, na verdade, uma biblioteca, né? Por isso o nome Bíblia. É um composto de livros que alguns deles são bem pequenininhos, como, por exemplo, Filemão, que só tem aí um capítulo. Mas tem outros que são um pouco mais densos. O assunto não é tão fácil assim, não é tão palatável, ainda mais quando é nosso primeiro contato. Principalmente quando a gente vai lá para as genealogias, quando a gente pensa em crônicas, né, principalmente Primeira Crônicas, que a gente inclusive está concluindo o livro de Segunda Crônicas hoje. E não é tão simples e tão leve de se ouvir quanto, por exemplo, Salmos, um provérbio, palavras de sabedorias que você vê mais aplicabilidade ali do que falar que fulaninho gerou não sei quem. E aí eu sou muito grata, porque o Senhor tem nos sustentado, nos ajudou. E, inclusive, tem um texto em que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 7, no verso 12. Usando as palavras de Samuel, eu descreveria esse momento como Ebenezer, assim como diz o versículo que Samuel fez. Vou ler para vocês. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E isso é verdade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a não só não desistir, mas como também encontrar deleite nisso. É bem verdade que tivemos, pelo menos eu particularmente falando por mim, tive momentos que foram mais dificultosos de perseverar na leitura, não porque a palavra de Deus não seja preciosa para isso, mas porque eu sou falha e tenho minhas limitações e tem hora que você não se sente com ânimo. E a palavra do Senhor a gente não tem que buscar quando está ou não com ânimo, né? Em Salmos capítulo 1, Salmos 1, o Senhor vai usar o salmista para dizer que bem-aventurado é aquele que não só lê a palavra do Senhor, não só medita na palavra do Senhor, mas tem prazer nela e medita nela dia e noite. Então, dá um ar de constância. Verso 2 do capítulo 1 de Salmos diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é essa pessoa que não anda no conselhos de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Alguns dias a gente meditou sem ter tanto prazer assim, eu não sei vocês, mas teve alguns dias que sim, principalmente quando nos ocorre alguma coisa dentro da rotina,
que nos tira um pouquinho da paz, mas aí o Senhor vai e nos traz alguns textos que nos dá ânimo de novo e entende que a gente tem que perseverar apesar das nossas emoções. E sou muito grata ao Senhor, porque alguns até pensaram, e outros podem até ter dito, porventura eu não tenho conhecimento disso, como falaram aqui, e Neemias cita, no capítulo 6 de Neemias, quando ele estava na empreitada da construção, reconstrução dos muros de Jerusalém, ele vai falar assim no capítulo 6 do verso 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Alguns momentos foi até eu que pensei. As minhas mãos vão largar essa obra. Talvez eu não consiga concluir pensando em mim mesmo, mas o Senhor sempre colocou no meu coração e eu sabia que isso era um propósito dele. Não tinha começado até que o Senhor me inquietasse tanto. Já tinha esse desejo de ler a palavra do Senhor junto com vocês há um bom tempo. E aí, nesse ano de 2023 que se passou, o Senhor me inquietou, por que não agora? Por que não em 2024? E aí, começamos e estamos hoje concluindo para a honra e glória do Senhor. E é muito bom isso. E não pelo fato, estou concluindo, sabe, essa sensação de alívio, porque eu vou confessar a vocês que provavelmente ainda estou amadurecendo essa ideia em oração com o Senhor, de perseverarmos nessa leitura em 2025, se assim o Senhor nos permitir, com uma outra versão da Palavra de Deus, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo para comentar com vocês melhor sobre. Mas vou dizer a data, não será agora no mês de janeiro. Então, enquanto eu não dou esse aviso e confirmo com vocês tudo isso, estejam em oração também. Eu agradeço demais se vocês dedicarem um tempinho de vocês para isso. Desculpa essa introdução tão longa, mas eu precisava de fato compartilhar essas palavras, o quanto me foi animador ver o comentário de alguns de vocês, algumas pessoas curtindo, vendo compartilhamento, e até outras pessoas que eu via no dia a dia dizendo, Lena, tô lá acompanhando, hein? E, rapaz, eu tava sem ler a palavra do Senhor há um tempo, vi esse projeto, não tô acompanhando os vídeos, mas comecei a minha leitura individual, particular, e nossa, isso me alegrou de verdade. Porque é bom quando você influencia outras pessoas para aquilo que de fato é bom e proveitoso e que não vai nos acrescentar só nessa vida, né? Mas inclusive na do por vir, porque o conhecimento a respeito do nosso Deus, ele é infindável e ele não vai ser perdido, não vai ser inútil, né? Como tantos outros conhecimentos que a gente acaba se dedicando o nosso tempo a aprender, que a gente sabe que vai chegar um tempo que aquilo já não vai ser mais necessário. E conhecer o Senhor é sempre necessário. Então, sem mais delongas, meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Espero que vocês não parem por aqui, perseverem também. Então, vamos ao nosso momento de oração para darmos continuidade a mais um dia de leitura da palavra do nosso Deus. Fecha teus olhos e ora comigo. Sim, lembrando que hoje estaremos lendo o capítulo 36, o último capítulo do livro de 2 Crônicas. Leremos o capítulo 22 de Apocalipse, concluindo também a leitura deste livro, Malaquias no seu capítulo 4 e o Evangelho de João no capítulo 21. Então, fecha teus olhos e ora comigo. Deus maravilhoso, Pai soberano, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido e tem nos dado graça, ó Deus, de encontrarmos deleite na leitura da Tua palavra e em buscar o Senhor. Deus, perdoa-nos quando não tivemos tanto prazer assim em ler a Tua palavra, mas o fizemos ainda independente dos nossos sentimentos. Te agradecemos por isso, por nos ajudar, por guardar o nosso coração, por livrar os nossos pés da queda. Ó Deus, te somos gratos por todo o conhecimento que o Senhor nos passou e tem nos passado, e é bem verdade que enquanto fôlego tivermos, ó Pai, o Senhor continuará a nos aperfeiçoar, porque tu prometeste isso. Tu estaria conosco e nos aperfeiçoaria até que o teu filho venha uma segunda vez. E, Deus, muito obrigada por isso. Obrigada, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Sabemos que não é tudo aquilo que nos é possível aprender, nem
adquirir, mas te clamamos por mais sabedoria, por mais conhecimento que somente o Senhor nos é capaz de dar. Nos fortalece, ó Pai. Nos abençoa nesse ano de 2025, ser conosco, a nos guardar e livrar-nos de todo o mal. Deus nos ajuda a encontrarmos ainda mais deleite no Senhor, que em todo o tempo venhamos honrar e glorificar o teu santo nome. Deus, nos ajuda a sermos brasas vivas, a sermos um testemunho constante do teu amor, do teu cuidado, daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, da tua graça maravilhosa. Ó Deus, fala conosco e por meio das nossas vidas que o nosso testemunho também venha alcançar outras pessoas, para que elas tenham o desejo de se aproximar ainda mais do Senhor, de te buscar, ó Deus, e de conhecer o Senhor. É assim que oramos e te somos gratos. Fala o nosso coração. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oramos. Amém e amém. Capítulo 36, minha gente, de 2 Crônicas, que vai dizer o seguinte: o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele. Amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso, e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos dos reis dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, disse o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Capítulo 21 do livro de João, que diz o seguinte:
Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco naquela mesma noite. Não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Que Deus abençoe vocês grandemente e até 2025. Um ano 2025 muito abençoado, cheio de paz. Fiquem com Deus.